na infância eu já era diferente. Não existe opção. Tu nasce assim. Eu não me acho menos nem mais. O que eles pensam, dizem, não dizem, fazem ou deixam de fazer ou comentam, isso não muda nada pra mim. Teve um tio meu que queria me internar num hospital para fazer análise. Eu nunca cheguei pra minha família e disse nada. Eu ainda não tinha me dado conta do quanto isso ia se tornar complicado nos anos seguintes. Aos 14 anos eu era meio CDF, né? Era bom nas aulas, etc. E de repente me veio esse baque, pô, eu sou diferente. Eu sou diferente e onde é que estão os meus iguais? Onde é que eu vou encontrar pessoas parecidas comigo? Não existem pessoas parecidas comigo, eu sou doente. Eu sou um defeito de fabricação. Eu sou muito objetivo, eu não sou de criar tempestade em copo d'água. Agora, o fato de eu sentir atração por menino e botar isso em prática não era problema nenhum para mim. Eu fazia teatro, eu conheci ele dentro do grupo de teatro. Ele tinha a mesma característica que eu, recluso e fechado. A gente acabou se identificando. Eu nunca tinha contado para ninguém, eu não sabia nem o que era a palavra homossexual. Isso foi na infância, não foi na juventude, foi na infância, só que era algo que eu reprimia muito, sabe? Eu não me aceitava. Eu acho que, pelo que eu sinto, a pior parte para alguém realmente viver bem sendo homossexual ou tendo a orientação gay é se assumir. 14, 15 anos, que eu ficava pensando demais naquele professor de educação física. Sabe, epa, talvez tenha sido aí quando eu descobri, mas não, acho que como meio todo mundo não queria aceitar. Eu acho que no fundo eu sempre soube que era gay, mas eu fui admitir isso com 25 anos. Foi na adolescência. Quando todos os meninos saíam para paquerar as meninas e tudo mais, eu não tinha interesse em fazer esse tipo de coisa, né, e tudo mais. E aí você começa muitas vezes a fazer uma autoexclusão e tudo mais. Eu fiquei com menina porque a gente não, sei lá, eu não entendia o que era ser gay, entendeu? Eu não compreendia que uma pessoa podia ser ou não podia ser gay. Eu achava que estava instituído. Assim como a igreja instituiu na Idade Média o casamento entre um homem e uma mulher, estava instituído. Aquilo e pronto. Eu não poderia excluir minha família, né? Porque minha família faz parte da minha vida, meus amigos fazem parte da minha vida, meu trabalho faz parte da minha vida. Então, assim, a partir do momento eu resolvi que não tinha por que esconder, né? Então, eu conversei, né, com a minha mãe sobre isso, com a minha irmã, né? E foi, eu não sei se até hoje eles entenderam, porque entender é muito difícil, né? Mas eles aceitaram. Tanto eu quanto o Lourenço, depois que nós estávamos em Blumenau, nós contamos para nossa família. Nossa, aquilo lá foi uma loucura. Chora lá, chora aqui. Sabe? Pai chorando, mãe chorando, ninguém acreditando, levantando a pressão dos gringos. No começo, o meu pai não veio mais na minha casa em Blumenau. O Lou não era para ir na casa dele. Né? Ele aceitava lá, só que com o Lourenço era um pouco mais complicado. Ele nunca falou que não era para ir, mas a gente sabia que era complicado levar. Que ele fosse junto, tanto que quando nós íamos para Chapecó, o Lou ficava na casa de colegas e tal, né? E o pai e a mãe entendeu, foi tranquilo. O pai foi mais resistente. Com o passar do tempo, o negócio foi amenizando. O dia que eu fui contar pra ela, ela contou pra mim.
Eu cheguei pra ela, mãe, eu tô infeliz, eu tô com um problema. E ela, mas o que é isso e tal? As coisas se resolvem. Aí eu disse, mas tem coisas que não se resolvem assim tão fácil. E aí ela me falou o que eu queria falar pra ela, entende? Ela me poupou e falou pra mim, cortou a conversa assim, você é gay, né? Eu sei. E depois disso, ela mesma falou pro meu pai, que a princípio ficou fulo da vida, porque ter um filho gay não é fácil. Mas eu nunca conversei sobre isso com ele, nunca conversei com meu pai sobre isso, mas ele depois de um tempo ele aceitou. Isso minha mãe que fala, né? Eu tinha uns 14 anos, eu contei para uma amiga minha, a Evelise, daí, com os 14 anos, eu fui morar em Curitiba. Voltei quando eu tinha quase 18. 17 e pouco. Eu tava quase 18 anos. Faltava alguns meses pra fazer 18. E daí que eu contei pra minha mãe. Mas foi minha mãe que veio perguntar pra mim se eu era gay ou não. Porque ela queria saber. Eu tinha medo de falar pra ela e ela veio perguntar na boa, assim. Pra ela foi tudo bem, eu não tive nenhum problema com a minha mãe, nem com a minha irmã. O meu pai nunca falou nada. É tudo assim, tudo tranquilo, assim, eu acho que é sossegado. Depois de adulto, até com a minha mãe, depois que ela era idosa, eu tive uma conversa, mas aí é diferente, porque tudo vira piada, todo mundo já sabe de tudo e ninguém está mais preocupado em resolver nada, entendeu? Eu não vou mudar, vai ser assim. As minhas irmãs são ótimas. Com as minhas irmãs eu não tenho esse problema. Eu ainda tinha uma certa preocupação com a minha mãe e o meu pai. A minha família tem uma origem tradicionalista, então já era de se esperar que, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Eu sempre fiz tudo certinho e tal. A minha família seguiu a receita heteronormativa. E de repente vem um filho e conta isto, vem um irmão e conta isto. Foi um choque para a família quando eu chamei cada membro e disse, aquela pessoa com quem você me viu não era meu amigo, é mais do que meu amigo, é meu companheiro, ou é meu namorado. Em princípio, eu tive alguns problemas que duraram anos, né? De não quererem aceitar, etc. Hoje é completamente oposto. É completamente oposto. A minha família vem aqui, a minha família frequenta a minha casa, frequenta a casa do meu companheiro. Eu tive que conquistar cada espacinho no coração das pessoas e mostrar para elas que eu não era tão diferente do outro Roberto. Porque não havia outro Roberto, eu era eu o tempo todo. Como contar para a família? Será que a minha família vai me entender? Meu pai é uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão cabeça quente, sabe? Ao mesmo tempo, minha mãe, uma pessoa tão apegada a nós, os filhos, e uma pessoa que batalhou tanto em função dos filhos dela. Como é que ela iria reagir? Será que ela ainda iria me amar? Será que ela ia deixar de gostar de mim? Ou será que meu pai ia me jogar fora de casa? Entende? Quando eu contei pra minha família, foi no final desse meu primeiro relacionamento. Tava mal, tava deprimido há meses já. Eu tinha terminado meu relacionamento há uns 4, 5 meses. E aí eu contei pra ela. E ela passou mal. Ela passou mal. Passou muito mal. Ela sofreu demais. A primeira coisa que ela fez foi a primeira coisa que qualquer mãe faz. Que são duas coisas. Ou pôr a culpa em si, ou pensar onde é que ela errou, ou pôr a culpa no marido. Entendeu? Foi culpa do marido. Primeiro ela tentou com ela, não deu, depois ela tentou com meu pai, também não deu. Quando meu pai voltou ao normal, quando ele se recuperou do piripaque dele, ele me chamou e me disse bem assim, bom, o que eu vejo a respeito desse assunto é o que eu vejo na televisão. Eu acho que deve estar errado. Então eu gostaria que tu sentasse aqui e começasse a me explicar exatamente como é que é a tua vida. O que acontece, com quem tu sai, por que sai, o que sente, o que faz, o que espera do futuro, tudo. Durante quase 4 horas eu tive que explicar tudo sobre a minha vida
e como eu era para ele. E ela sentada do lado. E a partir daquele instante ele me disse assim, bom, eu e a tua mãe... Ele olhou para minha mãe e disse, né? E ela braba, porque ela achava que ele iria tentar me convencer a mudar de ideia. Ele disse assim, nós vamos te apoiar, mas nós queremos saber com quem tu sai, com quem tu te relaciona, quem são os teus amigos. Porque se alguma coisa acontecer contigo, eu quero saber. Olha, eu sofri bastante preconceito. Cidade pequena, né? Em São Carlos, né? Que eu vivi lá até os 18 anos. Então, assim, eu tive muita dificuldade em fazer amigos, dificuldade em levar uma vida normal. Na adolescência, eu fiquei completamente isolado, porque você ter um comportamento considerado desviante faz com que as pessoas te excluam do convívio. Né? Então, assim, eu não tinha amigos, eu era extremamente sozinho, eu tinha dificuldade em realizar minhas atividades diárias. Para mim era muito difícil o fato de pensar que eu tinha que ir para a escola e enfrentar tudo que os meus colegas faziam comigo, tudo que eles diziam. Então, assim, coisas assim cotidianas que para um outro adolescente são coisas normais, para nós se tornam um fardo, se torna uma coisa bem complicada, desde a questão de você frequentar a escola e tudo mais. A minha vontade, quando estava na escola, era de ficar mais junto com as meninas. Não é, eu escolhia. Eu me acertava mais. Não brincava de boneca junto com elas, na escola, mas queria estar perto ali, conversando, mais afinidade com as meninas. Então, aí que surgiu os comentários. Ah, viadinho, só junto com as meninas. E tu não sabe o que aquela criança está sofrendo em tá tendo essa pressão por parte dos colegas de ser chamado de viadinho. Ah, pode ser uma simples brincadeira de criança. Pode ser, tá? Mas o que tá rodando na cabeça da criança que tá sendo chamado de viadinho, poxa, é uma coisa complexa, difícil. Porra, a criança já sabe que não é que nem os coleguinhas dela. Sabe? Tu já sabe, eu não sou igual aos meus colegas. E ainda ficam me chamando de viadinho. Sabe? A cabeça dá nó. Na escola sempre tem piadinha, né? Sempre tem um grupinho ou algum colega teu que vai ser sacana e sempre teve alguma piadinha e tal. Mas até que eu nunca me incomodei muito com isso. Eu nunca tive grande problema. Vi outros guris assim, que eram colegas meus, que também eram gays, que chegaram até a apanhar e não sei o que, e brigavam e ficavam se tratando feito umas crianças mesmo, né? E eu não. Ou quando eu me xingava, eu não dava bola, fingia que não estava acontecendo nada e pronto. Desde a 5ª série, sabe? Que foi mais ou menos a época, que agora recordando, mais ou menos a época que o pessoal começou a me encher o saco. Ah, o viadinho, o jeito que ele caminha, tal coisa. E foi algo natural. Eu ficava triste quando me chamavam de viado. Eu ficava triste. Mas eu fui relevando. Tinha outros colegas também que eram, não sei se eram, mas pareciam ser gays. Eu fui naturalmente, sabe como é que é? Criança, adolescente, supera as coisas muito rápido. Então nesse ponto também foi bem tranquilo. Digamos assim, sair do armário, isso era bem raro em Chapecó. Não existe essa diversidade que existe hoje, entendeu? Sabe? É diferente. Era difícil. As pessoas não tinham um entendimento, não conviviam com pessoas homossexuais assumidas. Era mais difícil. Hoje não, hoje é mais tranquilo. Meu irmão disse para mim, olha, que legal, a gente te aceita como tu és e tal, mas eu só vou te pedir um favor.
quando tu estiver com o teu companheiro, por favor, não beija ele na frente das meninas, porque... Aí eu disse, para. O dia que você não souber lidar com a sua filha, ou com as suas filhas, sobre como é ser homossexual, ou ser gay, chame o tio delas. Eu teria o maior prazer em sentar com elas e explicar que o mundo é diverso, que nós temos que aguentar o preconceito de irmãos, que nós temos que enfrentar o preconceito de mãe, de pai, de tios, como você está fazendo agora. Eu vim de uma família de fotógrafos, né? Pai e mãe fotógrafos. Meus pais saíram do Rio Grande do Sul, no interior, e vieram para São Miguel do Oeste, uma cidade aqui perto. Tudo que eu tinha aprendido em fotografia eu podia aplicar em vídeo. Quando eu era menor, eu sempre tive vontade, quis ter uma câmera de vídeo. Mas não tinha. Se passaram o quê? 6 anos desde que eu abri a Casa na Árvore. Então, assim, hoje eu tenho escritório em Belo Horizonte, em São Paulo, em Florianópolis. Pego trabalho em várias praças no sul. E agora a gente está chegando no centro do país e norte. Quando eu olho para trás, eu vejo como era na minha infância. Quando eu olho para o meu mundo imaginário daquela época e eu olho para o meu trabalho hoje, eu vejo que o meu trabalho virou uma extensão daquilo. Entendeu? Acho que até um pouco daí o nome Casa na Árvore, entendeu? Trabalho com automação industrial. O que é automação industrial? Eu vendo soluções, eu trabalho com uma empresa de Blumenau, tá? A nossa empresa vende soluções para as indústrias, onde tu tens, por exemplo, uma dificuldade com desperdício de material, onde tu precisa automatizar uma máquina para fazer com que essa máquina diminua o desperdício, tu tem uma rentabilidade maior, melhora o teu produto final, sabe? Necessidades das indústrias. Eu sou articulador estadual de projetos na área de terceiro setor. Eu sou formado em Ciências Sociais, sou bacharel em Ciências Sociais e sou registrado como sociólogo. Um sociólogo não praticante da forma usual. Depois de muito tempo, por um motivo muito óbvio, eu acabei fazendo especialização em educação sexual. E depois eu fui convidado a dar uma continuidade nesse trabalho com o mestrado. Aí fiz o mestrado em Educação e Cultura e agora estou pensando, e já fui convidado também para o mestrado interdisciplinar na área de sexualidade. Minha vida profissional começou muito cedo e já comecei a fazer projetos que eram repassados para outros profissionais, lógico, porque eu não era formado ainda. E comecei também a pintar, porque foi concomitante sempre na minha vida a arquitetura e artes plásticas. E eu vim, então, há 20 anos atrás, para Chapecó, e abri uma loja sócio com esse meu colega de faculdade, de materiais de revestimento, que ela depois foi vendida. Fiz uma clientela aqui, que eu tenho até hoje, e volto a Chapecó todos os meses para trabalhar com essa clientela, com arquitetura de interior, e inclusive como artes plásticas, que de vez em quando eu faço exposições aqui, vendo meus trabalhos para os clientes. A mexer no computador sozinho, eu aprendi... Tudo que eu aprendi foi meio sozinho, fazendo testes. Eu sou da época ainda que a gente diagramava jornal no Pastap, assim.
cortando e colando letrinha e tal. Era uma trabalheira desgraçada, sabe? Com 25 anos por aí eu comecei a trabalhar em agência de propaganda. Comecei como diretor de arte, mas na época que nem o pessoal das agências sabia o que era um diretor de arte. Então, sempre fazendo tudo, né? Eu sei o quanto que foi difícil chegar até aqui. Não que aqui seja o máximo, sabe? A terra dos Teletubbies. Não é isso. É que se tu vê da onde eu saí e aqui, pô, eu tô trabalhando direto olhando aqui pro mar. Isso é uma coisa assim que me enche de orgulho, mas não me faz eu me sentir mais ou menos importante. É só uma coisa minha, assim, que eu acho legal e que... Tá, foi difícil, mas não quer dizer que hoje seja fácil, não quer dizer que amanhã vai ser mais fácil e tal. Dificuldades do dia a dia da gente, sabe? Porque eu gosto muito de história. E por que eu gosto muito de história? Porque você, estudando a história, estudando o passado, como a sociedade no passado encarava e tratava dos vários acontecimentos e particularidades daquela sociedade, você entende como é que a nossa sociedade hoje trabalha as mesmas particularidades e também outras coisas que vão acontecendo. Novidades que vão acontecendo, e você também sabe diagnosticar as permanências e as rupturas na história, assim. O que é permanente, que a gente vivencia até hoje, e o que não é mais, o que é passado morto. Eu acho que estudar a sociedade de uma forma, como o historiador faz, que é observando ela o passado, mas com o olhar do passado, olhando para o passado com o olhar do passado, eu acho que é muito legal, porque pode desconstruir um monte de estereótipos construídos assim. Eu sou graduado em enfermagem e sou especialista em docência, em educação. Eu atuo no Hospital Regional de Chapecó e coordeno um curso técnico de enfermagem. A penúltima relação durou 4 anos. E a outra está acontecendo há 6 anos. Cara, eu estou tendo uma relação... Conta bancária dividida, o meu seguro de vida está no nome da pessoa também. Né, do meu companheiro, essas coisas básicas que eu acho que tem que ter. Se eu morrer amanhã, eu tenho que deixar isso aqui para alguém. O meu patrimônio para minha família é 50% para o meu companheiro. Eu sou um cara que adoro cozinhar, adoro viajar, adoro cinema. E é isso que eu persigo. Eu trabalho muito e o tempo que me resta eu dedico ao meu relacionamento. Que eu tenho esse meu relacionamento já tem 4 anos. Entende? Como eu te falo, eu sou um cara de relacionamentos. E é isso, são as escolhas que a gente faz. Hoje eu sou casado há 17 anos com um parceiro único, com um parceiro. E acho que foi bom, porque eu acho que me trouxe calma, despreocupação. Porque a gente, quando é solteiro, fica sempre procurando alguém para casar. Depois que a gente casa, a gente se acalma. Então, eu e o Lúcio, a gente vive há 4 anos juntos.
estamos construindo o nosso relacionamento, cada dia, resolvendo cada problema. É difícil de Mas viver, é fácil. mas é fácil, é bom, estamos felizes. Se ele quiser ficar junto, temos muita coisa para passar pela frente juntos. Tá bom. Eu amo esse Sebastião. Felicidade não precisa de culpa, felicidade não precisa de culpa. Felicidade é o alívio da dor, felicidade é a higiene mental, o exercício da alma. Só alguém que na vida tanto sofreu todo tipo de dor sabe dar valor aos caprichos da felicidade. Eu já tinha problema suficiente na minha adolescência para passar do que, ainda assim, a minha sexualidade. Por que eu iria escolher uma coisa que causa tanto desconforto na cabeça das pessoas? Eu não seria louco para isso. Entende? Ninguém escolhe isso. Você é assim. E se você é assim, tem que haver respeito. Porque eu também não questiono a tua heterossexualidade. Nesse aspecto, principalmente de preconceito com a homossexualidade, assim como o preconceito com outras coisas, eu acho que as pessoas complicam demais a vida. Eu acho que a gente tem que, sem afrontar, mas a gente tem que se impor com as nossas características. E não ficar questionando se as pessoas estão gostando ou não. Desde que eu esteja me comportando sem incomodar a sociedade, eles que me suportem. Porque eu sou assim, eles também têm os defeitos deles, fulano é assim, fulano é assado, e todo mundo tem que se suportar. Qual é o idiota que vai optar em ser homossexual e passar pelos sofrimentos que um homossexual sofre e é morto por aí afora? Ninguém opta em ser aquilo que nunca é. Não tenha medo. Dói, dói. Você vai ter perdas? Vai. Mas é justamente nesse momento que você vai ver quem ama você. Como você é. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through. It's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next. Confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all rained down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you. The